fiapos e fiapas! Eu sou Andréa Miranda da Fiapos de Pano e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de passo a passo de peças para enxoval do bebê. Para quem não sabe, eu tô grávida, à espera do Joaquim, e eu tô confeccionando algumas coisinhas para o enxoval dele. Nesse vídeo eu vou te ensinar a confeccionar duas peças, que é a fraldinha de boca e também a toalhinha de ombro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, assim você é avisado toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal. E não esquece de já dar um likezinho nesse vídeo para me ajudar a crescer o canal. Eu sou mãe de primeira viagem, com pouquíssima experiência, mas tem uma coisa que eu sei é que o bebê golfa bastante, ou vomita, né? E pensando nisso, eu fiz a toalhinha de ombro, que ela é usada da seguinte maneira. A gente posiciona aqui, ó, o paninho, deixa eu levantar aqui para vocês verem, o paninho aqui no ombro e posiciona o bebê. Como ela é feita de tecidinho de tricoline, não vai machucar o bebê, vai ser como se você estivesse colocando sobre uma mantinha ou sobre uma roupa. E aí quando for colocar o bebê para rotar, ele vai ficar posicionado aqui. Se ele golfar, não vai sujar a roupa. Eu acho assim uma coisa assim bem prática e útil para o papai, para a mamãe ou quem estiver com o bebê. Pensando nisso, né, eu quis me precaver e fiz a toalhinha de ombro e também a fraldinha de boca, porque as mamães sempre me falam que é uma coisa muito útil e se usa bastante, tanto para limpar a boquinha do bebê, quanto para enxugar a boquinha. Então vocês aprenderão nesse vídeo um kitzinho, que é a toalhinha de ombro mais a fraldinha de boca. São peças bem úteis, fáceis e rápidas de fazer, que vocês podem fazer para si, né, para uso próprio, ou então para vender ou para presentear uma mamãe. Gente, são peças assim muito legais e rápidas de fazer. Com certeza quem ganhar de presente vai adorar, porque vai ser bastante útil. Então deixa eu parar de lero-lero, parar de conversa e vamos pro passo a passo? Bora lá? No arquivo vocês encontrarão o molde da seguinte maneira para fazer a fraldinha de ombro, e vocês vão unir aqui, ó, pode ser com cola ou com uma fitinha adesiva aqui, para poder juntar o molde, porque ele não cabe numa folha de ofício. Para fazer a toalhinha de ombro, nós vamos precisar do tecido atoalhado, para usar como forro, e o tricoline, o tecido tricoline, ou tecido 100% algodão, que vocês preferirem. Para recortar a fralda e fazer as marcações, eu dobrei aqui o tecido tricoline ao meio, de maneira que coubesse o tamanho do molde. Então, aqui, com o tecido tricoline, né, dobrado, uma faixa, no caso, eu vou posicionar aqui, ó, o molde, colocando essa parte aqui, ó, na dobra do tecido. Feito isso, eu vou vir ou com uma canetinha apagável, ou até mesmo com lápis, e vou riscar aqui ao redor do molde. Depois que eu risquei aqui ao redor de todo o tecido, em um dos lados, eu vou vir aqui, ó, com uma tesoura, vou alfinetar aqui para o tecidinho não se mover, e vou cortar por cima do risco. Assim como eu fiz no tricoline, eu fiz aqui no tecido atoalhado, eu cortei uma faixa de tecido, posicionando o molde para eu ver a quantidade que eu ia precisar. E nesse caso aqui do atoalhado, eu preferi não recortar ele. Eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou vir já com o tricoline aqui recortado, né? E vou posicionar ele aqui sobre o atoalhado e passar a costurinha nele com ele inteiro. Eu vou cortar o excesso só depois de costurado, porque às vezes
o atualhado ele acaba encolhendo um pouquinho, ficando um pouquinho torto. Então, dessa maneira, eu encontrei esse jeitinho de fazer que eu acho que fica mais prático e não tem erro. Então, aqui, ó, no tecido tricoline, eu vou dobrar ele ao meio para encontrar o meio, tá? E vou fazer uma marcaçãozinha de mais ou menos uns 3 centímetros para deixar aqui a abertura, para quando eu passar a costurinha, eu desvirar a peça. Eu alfinetei aqui o tecido tricoline junto com o tecido atualhado e acabei acrescentando aqui para 5 centímetros. Eu marquei com 4 com canetinha apagável, aí eu achei um pouquinho pequeno e acabei acrescentando, aumentando para 5 centímetros para abertura. Aí agora eu vou na máquina de costura e vou passar aqui a costurinha ao redor de toda a toalhinha com a margem de mais ou menos 1 centímetro e vou deixar a aberturinha aqui para poder desvirar a peça. Dou o retrocesso aqui no início da costurinha e é importante dar no final também quando terminar a costura. E agora eu vou costurar aqui ao redor. Fiz a costura reta ao redor, deixando uma abertura aqui para desvirar a peça. Agora eu vou vir com a tesoura e vou refilar aqui o excesso de atualhado e refilar aqui também essas partezinhas arredondadas. E aqui, ó, eu vou manter o tecido maiorzinho para eu poder fazer o fechamento, tá? Porque se eu cortar curtinho, vai ficar pouco tecido e vai dificultar um pouco para costurar ou com ponto invisível ou na hora que for passar um pesponto, por exemplo. E aqui é interessante você refilar para poder fazer a curvinha, né? A curva ficar bonitinha. Caso não refile, pode ficar um pouquinho pontiaguda a curva, não vai ficar tão redondinha. Quem não tiver tesourinha de picote, pode refilar com a tesoura normal, né? Deixando um pouco próximo aqui a costura. Depois de refilar, basta desvirar a peça através da abertura que foi deixada. Para ajustar aqui, ó, as costurinhas e ficarem bem arredondadinhas, eu venho com o cabo de um pincel através da abertura e vou ajustando aqui, ó, para facilitar e agilizar o serviço. Depois que eu desvirei a peça, eu venho com ferro de passar e vou alinhando aqui as costurinhas e tirando o amassado, porque eu desvirei a peça, né, e o tecido fica bem amassadinho. Com o ponto invisível, eu fechei a aberturinha, que foi usada para desvirar. E agora, na máquina de costura, eu vou vir aqui, ó, com uma costurinha de ponto reto e vou fazer um pesponto aqui ao redor de toda a toalhinha de ombro para dar um charmezinho. Você pode deixar desse jeitinho aqui também, eu prefiro a costurinha de pesponto, ou você pode fazer um pontinho decorativo aqui também. E depois de passar o pontinho de pesponto aqui ao redor, a toalhinha ficará desse jeitinho. Para fazer a fraldinha de boca, nós vamos precisar de tecido tricoline e o tecido de fralda. Nesse caso aqui, eu tô usando o tecidinho de fralda, porque eu vou usar para limpar a boquinha do Joaquim, né? Que é o bebezinho que eu tô esperando, ele se chama Joaquim. E eu não quis usar o tecido atualhado por ele ser um pouquinho mais grosso e não ser confortável, né, para a pele do bebê, principalmente nos primeiros meses de vida. Aqui no tecidinho tricoline, eu repeti o mesmo processo que eu fiz na toalha de ombro, que foi riscar o tecido e recortar. E aqui no tecido de fralda, eu cortei ele num tamanho maior, né? Esse retângulo aqui para fraldinha de boca, ele tem 26 por 26 centímetros. Aí aqui na fraldinha, eu já deixei ele um pouquinho maior,
porque ela acaba meio que saindo do lugar e desfia um pouquinho. Então, para facilitar a minha costura, eu deixei maiorzinho. E aqui eu vou passar uma costurinha ao redor de mais ou menos 1 centímetro e deixar uma aberturinha para desvirar a peça. Assim como na toalha de ombro, eu fiz a marcaçãozinha aqui de 5 centímetros, posicionei o tecido avesso com avesso, e aí eu vou na máquina de costura passar a costurinha reta aqui ao redor. Depois de passar a costurinha aqui ao redor da fraldinha, eu vou aqui, ó, com uma tesoura e vou cortar aqui os cantinhos, os 4 cantinhos desse retângulo. Feito isso, é só desvirar aqui a fralda pela abertura deixada. E vamos finalizar a peça. Fechei a abertura por onde eu desvirei a fraldinha e passei ferro alinhando as costuras. Agora eu vou vir aqui na máquina de costura e vou passar um pontinho de pesponto. E como eu falei antes, vocês podem deixar assim ou aplicar um pontinho decorativo. E a fraldinha de boca ficou assim, de um lado tecidinho tricoline e de outro lado tecidinho de fralda. E vocês podem montar kitzinho para vender, né, para presentear uma mamãe, ou até mesmo para dar de brinde, né, a cliente, porque dá para usar retalhos, pequenos pedacinhos de tecido, já dá para fazer uma fraldinha, por exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho da série de enxoval de bebê e que ele seja tão útil para vocês como vai ser pra mim. Eu acredito que vai, né? Então é isso, gente. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!